Jornal Gente. E o Jornal da Bandeirantes, gente, desse sábado de carnaval, vai falar sobre o carnaval, é claro, né? Vamos conversar aqui com os nossos ouvintes. Estamos recebendo o Felipe Ferreira, que é professor do Programa de História da Arte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro do Estandarte de Ouro, especialista em carnaval, autor de livros. Ele vai conversar com a gente nesta manhã. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes para falar sobre o Carnaval do Brasil. É um prazer estar aqui, Pedro, na Rádio Bandeirantes, bem no meio do carnaval, né? Já estamos no processo carnavalesco, e isso é bom porque chama atenção para a nossa grande festa brasileira, né? A festa popular que reúne todo o país no congraçamento. Obrigado pelo convite. Festa democrática importantíssima, né? Que coloca todo mundo aí no seu quadrado. Quem gosta de marchinha tem marchinha, quem gosta de bloco tem bloco, quem gosta de samba enredo tem samba enredo, quem gosta de festa tem festa, ou seja, dá para aproveitar de diversas maneiras. Vamos falar sobre a história dessa festa aqui do Brasil. Da onde que vem o Carnaval do Brasil, professor? Olha, para falar do Carnaval do Brasil, a gente precisa falar do Carnaval que veio para o Brasil, né? Para entender de onde surgiu essa ideia de carnaval. Falando super rapidamente aqui, porque só esse tema já vale um curso inteiro no programa de pós-graduação, na aula do programa de pós-graduação em História da Arte, que eu sou professor, mas o carnaval, mais ou menos, podemos dizer que a ideia de carnaval surge lá pelo século XI, XII, na Europa, né? Quando a igreja resolve institucionalizar a festa da Semana Santa, e estabelece, então, 46 dias antes do começo da Semana Santa, que seriam dias de privações, de orações, de recolhimento. Naturalmente, esse primeiro dia desses 46 dias seria a quarta-feira de cinzas, e essa ideia de que você vai passar 46 dias sem poder comer comidas gordurosas, sem poder beber, sem poder brincar, festejar, cantar, faz com que os dias imediatamente anteriores à quarta-feira de cinzas sejam dias que vão resumir muitas festividades, porque todo mundo vai querer aproveitar aqueles últimos dias. É hoje só, amanhã não tem mais. Essa ideia do é hoje só, amanhã não tem mais. Então, esses dias vão ser dias festivos, não tem nome, não foram criados pela igreja, mas eles, aos poucos, com o passar dos séculos, eles vão sendo chamados de os dias em que a gente se afasta dos prazeres da carne, os dias em que a gente se afasta da carne, os dias em que se afasta da carne, os dias em que a carne se vai, os dias em que a carne vale, os dias do carnevale e os dias do carnaval, em português. Então, quando o colonizador português vem para o Brasil, ele já traz essa ideia dessa festa, tanto a ideia do respeito à Semana Santa, quanto do respeito à Quaresma, e principalmente a ideia das festividades dos dias de Carnaval, que no caso português, as festas chamam-se entrudo, e são essas festas, essas brincadeiras que vão chegar no Brasil já no século XVI. A gente já tem notícias vamos dizer, de respeito à Quaresma no século XVI, e de comemorações carnavalescas no século XVI. Então, isso vai se espalhar pelo Brasil inteiro e vai se tornar a nossa grande... Aos poucos, também durante 300 anos, essa brincadeira do intrudo vai se espalhar pelo Brasil e vai virar o carnaval que nós conhecemos hoje, depois de muitas peripécias, porque a história é longa e detalhada. É verdade. Bom, trazendo um pouco mais para cá, né, mas ainda distante, década de 30, década de 20, 40 ali, as marchinhas de carnaval dominavam aqui o carnaval. É mais ou menos isso, e aí depois já vem o samba enredo. Como é que foi essa transição toda? Olha, a chegada desse carnaval, que a gente vai chamar de carnaval popular, que vai se formar no final do século XIX, começo do século XX, um encontro de diversos tipos de brincadeira no Rio de Janeiro inicialmente. O Rio de Janeiro é a capital, ele lança a moda, vai se espalhar por todo o Brasil e vai fazer com que surjam esses grupos populares, ranchos, blocos, cordões, que vão cantar inicialmente eles cantam músicas, não são músicas feitas para o carnaval, mas aos poucos esses grupos começam a produzir músicas especialmente feitas para o carnaval, que vão gerar as marchinhas a partir das marchas militares, né, daquele ritmo de marcha militar que vai gerar as marchinhas carnavalescas, que são sempre muito jocosas, muito divertidas. No começo do século XX,
vai surgir um novo ritmo, que é o samba, né? Vai se consolidar no final da década de 1910, começo da década de 1920, e vai começar a tomar conta das brincadeiras, de algumas brincadeiras carnavalescas que vão se destacar exatamente porque estão cantando samba. Entre ranchos, cordões e blocos, alguns deles vão adotar o samba, e esses grupos, muitos deles que adotam o samba, vão se transformar nas escolas de samba no final da década de 20, exatamente porque usam o samba, brincam ao som do samba, e de um novo samba, o samba que vem do Estácio, o samba bumbum, paticumbum, pro gurundum, essa batida do samba mais contemporâneo, né? Então, isso vai fazer com que esses grupos se tornem as escolas de samba e vai ser uma das razões do sucesso desses grupos no Carnaval. E essa ideia, né, de colocar uma escola de samba com alas, ela é própria aqui do Brasil? Ela foi desenvolvida aqui no Brasil ou isso também teve inspiração de fora? Olha, a ideia de alas, de desfilar em alas, é antiga. A gente vê alas desfilando na Grécia Antiga, quando os imperadores voltavam das guerras para comemorar as vitórias. Então, aquilo eram aquelas alas, né, aqueles grupos. Então, a ideia de desfilar em grupos é bem antiga, vem com a própria ideia do desfile, da humanidade, né? Essa ideia de contar uma história em grupos, em alas, em sequência, ela vem dos ranchos, né, que se formam a partir de todas essas influências, vem dos ranchos que têm uma forte influência não só da cultura europeia, né, que vem do carnaval europeu, mas da cultura negra, dos cucumbis, que também contam, relatam enredos a partir de grupos organizados, e podemos chamar assim de alas. A ideia de ala também está presente nas grandes sociedades, então é uma reunião desses conceitos que vão chegar nas escolas de samba e, aos poucos, vão estabelecer essa ideia de que a gente vai contando uma história sequencialmente a partir de uma sequência de alas e alegorias, que é bem característica das escolas de samba, então, que é o famoso enredo das escolas de samba. Muito bem, professor. Esses quesitos todos que são colocados, né, para escolher qual escola de samba que vai ser a campeã do carnaval, eles observam hoje em dia muitos detalhes, né? O senhor pontuaria para nós em que momento que o carnaval se profissionalizou no Brasil? Isso foi bom para a festa? Isso foi um aspecto bom da festa? Olha, o carnaval ele vai se formando durante muito tempo, né, desde praticamente do início da colonização portuguesa no Brasil até o começo do século XX. O carnaval ele se organiza praticamente dispensando qualquer autorização para ele existir. Ele se organiza a partir da própria auto-organização popular. Isso é uma das razões do grande sucesso do carnaval. Mas a partir de 1928, nós temos uma data importante, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu falo sempre do Rio de Janeiro porque as minhas pesquisas são centralizadas no Rio, mas a gente tem outros investimentos de autoridades no resto do Brasil, mas no caso do Rio de Janeiro, 1928, pioneiro, vai haver uma organização da festa, se é isso que você quis dizer com profissionalização. Então, a festa vai se organizar com horários de desfile, com dias certos para desfilar. Tal dia vai ser o desfile dos ranchos, tal dia vai ser o desfile das sociedades, tal dia vai ser destinado ao curso. Isso mesmo antes do surgimento das escolas de samba. Então, isso tudo com um interesse turístico. O carnaval, já nessa época do Brasil e do Rio de Janeiro, insisto, ele está de tal modo assim considerado como uma grande festa que já começamos a ouvir as pessoas dizendo nos jornais: precisamos aproveitar, isso é uma atração turística, isso pode gerar uma indústria do turismo no Brasil, e esse interesse na atração turística, da atração do turista, faz com que a festa comece a se organizar e, podemos dizer, se profissionalizar. As escolas de samba, elas já surgem nesse meio, né? Elas já nascem já mais organizadas, elas já nascem com estruturas, elas já nascem com os quesitos de julgamento, elas já nascem com entidades representativas. A união das escolas de samba, que praticamente ela surge ao mesmo tempo que surgem as escolas de samba, lá pelos anos
1932 a 35, isso aí vai acontecer. Então, é quase como um processo natural, esse processo de organização, profissionalização do carnaval. Professor Felipe Ferreira está conversando conosco sobre a história do carnaval, falando agora um pouquinho sobre as escolas de samba. Qual foi o melhor desfile da história das escolas de samba na tua avaliação? Olha, eu sempre tenho medo dessa pergunta, é a pergunta que me apavora, porque é tão difícil pensar nisso, né? Porque a gente tem uma variedade tão grande de visual, de sonoridade, né? De enredos. Então é muito difícil, porque a gente sempre comete alguma injustiça. Mas simbolicamente, eu acho que tem um desfile que pode ser considerado assim, um grande marco da história das escolas de samba, por diversas razões. Eu vou logo dizer qual é. Para mim, eu já até anotei aqui, imaginei que você ia fazer essa pergunta, União da Ilha, de 1989, o famoso enredo Festa Profana. Eu vou tomar um porre de felicidade, vou sacudir e vou zoar toda a cidade. Porque ele tem várias características que tornam ele muito particular. Primeiro, ele não é o desfile mais luxuoso de todos os tempos, né? Isso é uma qualidade, ele tem uma qualidade de beleza que, de uma certa forma, supera a ideia de luxo. E segundo, que ele é um desfile da felicidade. Isso também eu gosto de olhar para esse lado do carnaval e das escolas de samba, essa ideia da brincadeira, né? Eu vou brincar, eu vou desfilar, eu vou assistir esse desfile para ser feliz, para brincar, né? Para me divertir. Então, acho que esse desfile ele resume muito esse espírito nesse sentido. E é belíssimo, e a escola desfilou muito bem, e não ganhou o carnaval também. Eu gosto dessa ideia de que grandes desfiles necessariamente não são os desfiles que são considerados os melhores. Então, se eu tivesse que escolher, eu acho uma pergunta perigosa, mas eu respondo que é Festa Profana, 1989, da União da Ilha. Professor, é claro que o senhor viu muita coisa aí no carnaval. Qual que é a expectativa, né, que o senhor tem para o aprimoramento? Cada ano parece que a gente vê alguma coisa diferente nas escolas de samba, principalmente São Paulo e no Rio, que chamam mais atenção, mas pelo Brasil todo. Nós temos hoje desfile de escolas de samba em muitas cidades, e o uso da tecnologia, cada vez a gente acaba sendo surpreendido por uma novidade. Isso é bom também, deixar as amarras aí do passado e inovando. Na sua visão, essa introdução da tecnologia é bem-vinda para o carnaval? Eu acho que o carnaval recebe sempre de braços abertos a novidade. Eu acho isso bem importante. Eu não sou saudosista, apesar do que eu acho que existem coisas que é sempre bom a gente preservar para não perder totalmente o vínculo com o passado, né? Então, eu acho que o carnaval tem conseguido isso. Às vezes, eu acho que os organizadores do carnaval ousam um pouco acima, mas frequentemente ouvem quando a comunidade mais ligada à tradição do carnaval reclama. Então, há um diálogo, acho, bastante produtivo aí. Eu acho bom. Eu não vejo com maus olhos as novidades no carnaval. Acho até que essas novidades vão dando identidade aos carnavais. Você, por exemplo, citou o Carnaval de São Paulo, né? O Carnaval das escolas de samba, né? Do Rio de São Paulo, e realmente eu tenho acompanhado. Infelizmente eu não tenho como assistir ao vivo o Carnaval de São Paulo, porque eu estou aqui no Rio e eu participo do Estandarte de Ouro, e eu preciso estar julgando as escolas de samba do Grupo de Acesso aqui no Rio, também, que é um enorme prazer que eu faço isso. Mas aí, por isso, eu acabo não podendo assistir o Carnaval de São Paulo ao vivo, mas assisto pela televisão. E eu percebo que essa incorporação de novidades vai fazendo com que esses carnavais têm as suas identidades. A gente já pode dizer, talvez, só olhando rapidamente, assim, um desfile já é capaz de dizer que é um desfile de São Paulo, que é um desfile do Rio de Janeiro, que é um desfile de Vitória no Espírito Santo, que é um desfile de Santos, desfile do Rio Grande do Sul. Então, isso é interessante, porque são incorporações de novidades que em alguns lugares incorporam de uma forma, outros incorporam de outra. Então, acho que o Carnaval de São Paulo, por exemplo, né? Eu não sou uma grande autoridade do Carnaval de São Paulo,
Ele adquiriu vamos dizer, uma forma visual que identifica, né, a grandeza das alegorias, a forma da verticalidade das alegorias, por exemplo, e a forma da escola desfilar, a forma dela ocupar o Sambódromo Paulista, a forma da bateria se organizar, de entrar e sair do recuo da bateria, a própria maneira como é transmitido, isso dá uma identidade ao carnaval. Então, acho interessante. No caso do Rio, outras novidades são incorporadas, nós estamos muito ligados com a questão da luz agora e do som, né? A luz que veio trazer eu também discuto algumas questões aí da luz, eu acho que ela de alguma forma, ela acaba apagando um pouco o componente da escola, mas também acho que ela valoriza, por outro lado, outros elementos, e o som, que é sempre bem-vindo, uma melhora do som, mas que no Rio de Janeiro tem sido muito pouco alto, eu tenho reclamado um pouco disso, vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas eu acho que faz parte, a história é essa mesmo, é tentar fazer a novidade, investir naquilo que as pessoas acham e argumentar e ouvir o que as pessoas têm para falar. Agora, o carnaval do Brasil é diferente do que a gente vê pelo resto do mundo hoje, né? O Carnaval do Brasil é muito particular. Eu também tenho muita dificuldade em acompanhar ao vivo o Carnaval do resto do mundo. Acompanho às vezes, porque muitos desses carnavais começam muito antes, semanas antes, alguns até um mês antes da data oficial do Carnaval, e outros vão até depois. Então, nesse limite aí, eu às vezes consigo acompanhar ao vivo algum Carnaval. Mas eu acompanho por gravações. Hoje em dia não é tão difícil assim você acompanhar os diversos carnavais. E o Carnaval do Brasil, ele é de uma vibração, ele é de uma participação, de uma capacidade de integração que a gente não vê em outros carnavais. E ele tem uma coisa que pouquíssimos carnavais têm, que é o canto, a entrega das pessoas ao canto. As pessoas aqui no Brasil, tanto em blocos quanto em escolas de samba, mesmo em bailes, que há uma retomada desse processo do baile, as pessoas cantam, né? Nos outros carnavais que a gente acompanha no mundo, na América Latina, na Europa, as pessoas desfilam ao som, a um som que toca, mas as pessoas não cantam. Isso perde muito em vibração, né? Então, acho que isso é uma das características muito fortes do carnaval brasileiro. E essa integração, né? É uma festa que realmente envolve todo o país. Ela faz com que todo mundo reaja de alguma forma. Até quem não gosta de carnaval, né, bom sujeito não é ruim da cabeça, doente do pé, mas até quem não gosta de carnaval, reage ao carnaval, né? Não ignora o carnaval. Você não tem como deixar o carnaval de lado da sua vida. Ele faz parte da realidade e do cotidiano do nosso país. Isso é bem importante, isso dá uma característica muito, muito vibrante ao carnaval brasileiro, e a gente vê isso pela resposta, né? O interesse mundial, turistas chegando, todo mundo se interessando cada vez mais pelo carnaval, tanto das escolas de samba quanto das ruas. Esse é um ponto importante que eu também tinha anotado para perguntar para o senhor, porque a gente vê as arquibancadas lotadas dos sambódromos, as ruas tomadas pelos trios elétricos e multidões seguindo esses verdadeiros caminhões de som aí, principalmente na Bahia, mas hoje também em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros cantos do Brasil. E os bailes, né, antigos de carnaval, muitos ouvintes aqui devem estar lembrando com saudade da época que iam para os clubes, né? Esse tipo de carnaval existe ainda também? Olha, o Carnaval dos Bailes, ele tem sofrido uma retomada. Eu percebo isso, que temos dentro de um contexto novo, que é de bailes temáticos, né? A gente vê bailes organizados por grandes empresas, bailes organizados por grupos de artistas. Então, isso tem atraído um público novo, que é muito interessante, que não é necessariamente o público que vai para a rua brincar no bloco, nem o público que desfila em escola de samba. É um público que se compara, vamos dizer assim, ao público dos camarotes, né? Tanto do Rio quanto de São Paulo, dos camarotes que vão assistir às escolas. Então, é sempre bom a gente atrair público, né? Para atrair gente nova, outras camadas sociais, outros grupos de pessoas, outras formas de pensar. Eu acho que o carnaval é muito integrador e a gente tem que louvar muito isso, né? Achar que a gente precisa se reunir mesmo. Acho que isso faz um bem enorme ao Brasil, e eu acho que isso é uma das grandes lições que o carnaval nos traz, de tolerância,
né, a integração, integração total dessa nossa sociedade que é tão rica, tão bonita e que produziu essa festa tão maravilhosa. Professor, exercício de futurologia, né? Falamos aqui da história, falamos de como o carnaval chegou ao Brasil, das suas inspirações, das marchinhas, dos clubes, dos cordões, dos trios elétricos, das escolas de samba, do samba enredo. O que o senhor vislumbra para o futuro, né? Qual que é o próximo passo aí? Tem como a gente desenhar algo que está crescendo, que está sendo gerado já para o futuro do Carnaval do Brasil? Olha, uma outra questão, uma pergunta também sempre muito difícil de responder, porque a gente sempre erra, nunca acerta, né? A gente fala, mas a gente fala a partir da nossa perspectiva. O mundo vai mudando, né? E a gente vai percebendo coisas que daqui a 10 anos vai dizer, puxa, eu nem percebi que isso já estava acontecendo, porque não tínhamos ainda esse olhar treinado para isso. Mas eu acho que o carnaval, ele tende a festa como um todo, geral, não é o carnaval das escolas de samba, nem dos blocos, nem dos bailes, nem dos trios. Ele tende a cada vez mais, ao mesmo tempo que chamar mais pessoas, ele tende a criar blocos, grupos segmentados, um pouco respondendo ao processo da internet, né, ao processo das mídias sociais. Eu acho que isso tem uma transformação muito grande para o carnaval. Fez com que muita gente se interessasse, fez com que muita gente se interessasse pelo carnaval, e agrupar pessoas em grupos de ideias. Então, eu acho que isso é uma tendência para o carnaval. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque eu acho que isso é uma tendência da sociedade que a gente tem que pensar, né? Dessa segmentação que acaba sendo, de uma certa forma, vamos dizer assim, um pouco perigosa para a integração de um país, né? Acho que a gente tem que pensar nisso e ser bem realista e imaginar que isso pode transformar o nosso carnaval. Vamos ver. Alguma coisa vai acontecer. Se você me perguntasse isso no começo dos anos 2000, eu jamais pensaria na importância da internet para o carnaval. Mas hoje em dia ela formatou a nossa festa de uma forma muito, e a nossa sociedade, obviamente, o carnaval está inserido nela, de uma forma muito, muito característica. Então, é o que eu chutaria, digamos assim, para a futurologia. Muito bem. Professor Felipe Ferreira, quem quiser conhecer mais sobre o Carnaval, suas obras, queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre as suas publicações a respeito dessa história, que é muito grande, né? E que nós contamos uma parte dela nessa entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, nesse sábado de Carnaval. Tudo que eu falei aqui vale assim, uns 4 cursos de uns 4 anos na pós-graduação, porque cada tema desse é ser desenvolvido lentamente para que a gente possa conversar. Mas para poder dar uma ideia, e se alguém quiser ter uma ideia bem ampla do Carnaval, segue aqui alguns dos meus livros. Eu tenho muitos livros publicados, mas os que são mais acessíveis, digamos assim, é o Inventando Carnavais. Eu vou mostrar aqui, mas parece que geralmente aparece no inverso, né? Nem sei. Não, tá aparecendo certinho. Inventando Carnavais, que é produto da minha tese de doutorado, que conta a história do Carnaval desde a origem, toda essa questão da origem do Carnaval, até a chegada, até as vésperas da escola de samba, né? Foi o meu primeiro investimento na pesquisa profunda do Carnaval, que eu achei que valeria a pena perceber como é que chegamos ao processo que deu origem às escolas de samba. Depois eu fui pensar em escola de samba. Esse livro também, para quem interessar, como pode ser que temos muitos turistas, né? Ele tem uma versão francesa, que é o mesmo livro, só que é L'Invention du Carnaval. Tem um outro também que é mais para o público mais geral, que é esse aqui, Carnaval Brasileiro, o livro de ouro do Carnaval Brasileiro, que conta essa história do Carnaval de uma maneira mais, vamos dizer, com uma linguagem menos erudita, menos acadêmica, e vai até a contemporaneidade, vai até a internet. E tem o mais novo livro, que eu tentei achar aqui, mas não consegui, Escritos Carnavalescos, que são crônicas, são textos curtos, mais ou menos desenvolvendo alguns temas específicos ligados dentro do Carnaval,
textos que foram publicados em revistas acadêmicas e textos que foram publicados em revistas populares. É um livro bem variado, assim, bem interessante. Tem outros, mas esses são os que eu acho que eu recomendaria. Nem todos são fáceis de encontrar, mas você, procurando no sebo, você encontra. Agora, diante de tanta pesquisa, o senhor deve ter boas histórias aí de carnaval. Lembra uma boa pra gente aí, uma mais cômica, engraçada, que o senhor se deparou ao longo desses anos de estudo sobre o carnaval brasileiro e mundial? Olha, eu não sou muito bom na comédia, eu sou melhor no drama. Então, não tenho, assim, rapidamente, nenhuma história especialmente cômica, assim, mas eu tenho uma história muito emocionante para contar, que eu não vou saber o ano, mas quem estiver me ouvindo vai ouvir, vai entender. É uma história muito bonita, que me comoveu muito, um desfile que era da Escola de Samba São Clemente. Essa escola fez alguns anos atrás, já alguns anos, ela fez um desfile em homenagem aos meninos de rua e chamava-se Capitães do Asfalto, se não me engano. E esse desfile era um desfile muito interessante, que era assim tocante, né? Falava das crianças de rua que não tinham proteção, etc. e tal. E o desfile terminava, não me lembro qual era a última ala, mas a escola resolveu, momentos antes de entrar na avenida, chamar os meninos de rua que estavam ali, andando ali em volta da concentração, e criou uma ala de meninos de rua mesmo, que entraram na avenida. Foi a última ala da escola. E era uma coisa muito emocionante. Eu fico até emocionado de falar aqui, porque a gente ouvia toda aquela história de abandono, né? Aquela história muito triste dos meninos de rua, e no fim a gente via aqueles meninos encantados ali, com os olhos brilhando, olhando para a gente e cantando samba. Foi realmente uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na vida, e seguramente uma das coisas mais emocionantes que eu já vi no carnaval. Como sempre, a escola não ganhou, porque o resultado vai para um lado, o desfile vai para o outro, nem sempre, mas às vezes vai. Mas ficou muito marcado, eu acho que ficou marcado na nossa história social, e como o carnaval ele tem também esse lado, né? Esse lado de abrir para a gente uma perspectiva, né? Abrir para a gente, abrir o nosso olhar e o nosso coração para o que nos circunda, né? Do que a gente tem em torno. E no carnaval isso toma uma outra dimensão. Então, isso é uma outra faceta do carnaval que me agrada muito. É emocionante a história aí mesmo, né? Eu imagino que todo mundo fica arrepiado ao imaginar essa cena que o senhor narrou pra gente. Foi muito arrepiante mesmo. Professor, pra gente finalizar, pra quem gosta de futebol, a gente costuma elencar, né, os melhores jogadores aí da história. Quem são os personagens do carnaval que são importantíssimos a serem destacados aqui? Claro que não precisa ser todos, que a gente não tem tempo para isso, mas os principais na sua avaliação, aqueles que mais contribuíram para o carnaval do Brasil. Quem que a gente não pode esquecer? Olha, eu vou pedir desde já desculpas aos ouvintes que não são do Rio de Janeiro, mais uma vez, porque eu não sou Claro. eu sou integrado. Eu gostaria de dar algum exemplo ligado a outros carnavais, ao Carnaval de São Paulo, ao Carnaval da Bahia, mas eu acho que grandes personagens que a gente poderia destacar, né, que existem ainda, então, um grande personagem que está aí, convivendo com a gente, né, que é a Vilma Nascimento, a porta-bandeira, a grande porta-bandeira Vilma Nascimento, que está do nosso lado com mais de 80 anos, desfilando, vigorosa, bonita. Então, isso é um personagem importantíssimo para a história do carnaval, né, ligado com a questão das escolas de samba. Também gostaria de destacar um outro personagem, outra coisa, outra faixa etária, né, que é a Rita, que é dos blocos, que trabalha coordena os blocos do Rio de Janeiro, o principal grupo de rock, Rita Fernandes, né? Que coordena o principal grupo de blocos do Rio de Janeiro, que é também uma pessoa que traz na garra do seu trabalho essa importância para o carnaval. E gostaria de destacar uma pessoa do passado também importante para as escolas de samba, que é o Puxador Jamelão, que é talvez um dos maiores intérpretes que o Brasil já teve,
e foi um grande puxador, ele não gostava de ser chamado de puxador, ele reclamava disso. Mas eu insisto que ele era também um puxador. Eu acho que a categoria de puxador é uma habilidade que poucas pessoas têm. Eu acho que o Jamelão tinha essa capacidade de ser um grande puxador e um grande intérprete. Então, também que marcou a história, marcou a voz, o som do nosso carnaval, que nós temos até hoje na nossa memória. Então, é isso aí, eu acho que é por aí. Professor Felipe Ferreira, muito obrigado pela sua atenção conosco na Rádio Bandeirantes para falar um pouco dessa história do carnaval para os nossos ouvintes nesse sabadão. O professor Felipe Ferreira é professor do programa de História da Arte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, membro do Estandarte de Ouro, especialista em carnaval. Obrigado pelo papo, viu? Bom carnaval. Obrigado.